Ao vivo com Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Meu caro Otávio, muito bom dia. Satisfação estar aqui presente Ao vivo e a cor no seu programa. Muito bom dia. O que temos para hoje aí no mercado financeiro e também na economia e também nas commodities agrícolas? Tavinho, mercado financeiro, dólar agora há pouco subindo um pouquinho, 0,1%, R$ 4,98 a cotação da moeda americana. Índice Bovespa, mercado de ações da B3 em queda, 0,2% nesse final de manhã de quinta-feira. Lá fora, destaque para o petróleo, que subiu bastante ontem, segue em alta nesta quinta-feira, alta de 0,9%, 84 dólares e 30 centavos o barril do tipo Brent, que é referência para o mercado internacional. Mercado ontem refletindo ataques de drones ucranianos, atingindo uma refinaria na Rússia. Hoje o mercado segue em alta também por outras razões. Segundo a Agência Internacional de Energia, o consumo de petróleo está aumentando, ou deve aumentar, e isso está provocando mais uma alta, portanto, no mercado do combustível. 84 dólares o barril, portanto, o petróleo tipo Brent, que é referência também para o nosso aqui da Petrobras. Mercado de commodities agrícolas, soja voltando a dar o ar da graça aqui, subindo um pouco, 0,9% na Bolsa de Chicago, nesta manhã de quinta-feira. Boa notícia para o nosso produtor, que está precisando de preço. Milho cai, 0,5%. Trigo também, agora queda forte, de 2 pontos percentuais. Na Bolsa de Nova York, algodão cai 0,9%. O café também, café arábica 0,3%. Na contramão aqui no lado positivo, o açúcar 0,6%. Suco laranja também sobe 0,5%. E o cacau volta a disparar outra vez, subindo todos os dias, 4,6% de alta nesse momento. Já bateu nos 7.420 dólares a tonelada. É um recorde absoluto, tudo por conta daquilo que a gente tem comentado aqui, quebra na produção dos dois principais países, produtores e exportadores, Costa do Marfim e Gana, lá no oeste africano. E isso, claro, por questão lá de doença e também de clima, afetou bastante a produção desse país. E isso vai demorar a se recuperar. Então tem aí uma oportunidade, inclusive, para o Brasil voltar a investir na sua produção de cacau. O Brasil que já foi líder nesse setor há algum tempo atrás, depois perdeu espaço por conta de devastação de sua produção interna, pelo ataque daquela doença chamada vassoura de bruxa. E aí, o Brasil agora tentando recuperar o espaço que já teve, que foi grande no mercado internacional do cacau, Tavinho. Outro dia me perguntaram se a vassoura de bruxa atingiu outros produtores de cacau no mundo. Eu falei que não, ela foi inventada em algum país produtor e mandada para cá de encomenda. Concorrência trabalhando. É a guerra do comércio, do mercado. Comércio. Mas é que a segunda-feira ainda eu fiz um boletim para a Band News, nós falamos de manhã aqui do cacau, depois fiz boletim para a Band News FM, 6.500 dólares, agora já bateu 7.400. 7.400. Ave Maria, não vai dar mais para comer chocolate, não. Então, os preços já começaram a aparecer aqui. Nos ovos de Páscoa. Em seguida. O cacau do Espírito Santo praticamente dobrou a saca, não a tonelada. Né? Você está falando, em Londres é a tonelada. Sim. O cacau do Espírito Santo do ano passado para cá dobrou o preço da saca. Enfim, e o chocolate aí, o ovo de Páscoa está custando aí, dependendo do ovo, até 30% mais caro. Vai pegar. Não chegou todo o impacto ainda no mercado, no varejo, mas vai chegar. Vai chegar, com certeza. Sem dúvida. Bem, falar aqui de leite. Preços de lácteos tiveram nova alta no mês de fevereiro. A reação mais acentuada ocorreu no mercado spot, com alta de 12,6% sobre janeiro. Apesar das importações médias ainda elevadas no mês de fevereiro, a alta dos preços refletiu a valorização das cotações internacionais e a produção relativamente mais fraca no mercado brasileiro. Nos queijos, a alta foi menos intensa. Também a alta já estava forte nos queijos. As importações acabaram contendo aí, e nós tivemos em média altas de 2% sobre janeiro. Já o leite UHT, o de caixinha, registrou vendas mais fortes no final de fevereiro, com 4,6% em relação ao mês anterior. E a aproximação da entre-safra brasileira é outro fator altista para preços, com laticínio se posicionando nas compras. As informações são do Centro de Informação do Leite da Embrapa. Bem, a verdade é que o queijo importado acabou segurando o preço do queijo nacional. Se você vai ao supermercado e pergunta qual é a mussarela da promoção, qual é o queijo prato da promoção, invariavelmente, em 80% das vezes, a resposta
vem para o queijo importado, né? E aí vem queijo do Uruguai, queijo da Argentina, e etc, etc e tal. A variedade é grande. A variedade é grande concorrendo com o nosso produtor, que não consegue uma estabilidade e uma regularização. A atividade do leite ela é muito de altos e baixos, né? Ah, sem dúvida nenhuma também. Bom, no Brasil ela tem, eu acho que no momento aqui, mais baixos do que altos, né? Está havendo a recuperação do preço, você vimos a matéria agora, é o 4º mês consecutivo já de recuperação dos preços do leite, mas os preços seguem muito abaixo ainda do ano passado, na mesma época, né? Ou seja, não houve uma recuperação total. Agora, a tendência daqui para frente, tá vendo? Nós estamos aproximando da entre-safra, né? Então, pode ser que agora essa tendência continue, ou seja, menos oferta, menos gado, menos pasto, né? Menos pasto. Para o gado. Exatamente. O que permanece como um fator de incômodo para os nossos produtores é a questão da importação, né? Especialmente os nossos vizinhos, Argentina e Uruguai, são membros do Mercosul, é difícil evitar a entrada do leite que concorre com o nosso aqui, concorre com vantagens, eles têm uma produtividade maior, então tem condições de oferecer aqui o produto deles a um preço mais competitivo em relação ao nosso, né? E isso, claro, está afetando bastante, especialmente aqueles produtores menores, tá vendo? Que têm ainda baixa tecnologia, por exemplo, assim, não conseguem ter uma produtividade como tem os grandes produtores aqui em São Paulo, por exemplo, que conseguem conviver e concorrer até com vantagem em relação ao produto importado. Mas a grande maioria não consegue. Então a pressão, a gritaria está grande, né? Inclusive, está começando agora a Expo Leite, né? Se não me engano, em Minas, em Belo Horizonte, vai ter protesto lá dos produtores, porque o pessoal realmente está muito incomodado, porque não tem sido possível para o governo, e é difícil mesmo, segurar essas importações. Então a concorrência continua e isso, claro, afeta aqui uma recuperação mais plena do preço do leite aqui no Brasil. E no caso do queijo, para o produtor, eu acho que é uma pena, porque nós temos excelentes queijos do Brasil, né? Sem dúvida nenhuma também. Eu sou um apreciador de queijo e certamente valorizo muito o queijo brasileiro. Bom, colocar a comida no prato ficou mais caro nesse início de ano, você já deve ter percebido aí fazendo as suas contas. A notícia boa é a previsão de que logo os preços vão começar a cair. Depois de segurar a inflação no ano passado, os alimentos estão querendo virar vilões de novo. Cebola, batata inglesa, frutas, arroz e leite longa-vida foram os itens do grupo que mais subiram de preço em fevereiro, segundo o IPCA, a inflação oficial do país. Uma coisa hoje você compra 5, no outro dia quando você vai comprar é 12. E tá tudo absurdo, acho que tá, viu? O salário não sobe assim não. Legume tão caro também, caríssimo, tomate, alface. Alface você paga R$3, R$4, 4, 5 folhinhas. O principal motivo é o clima. Altas temperaturas e excesso de chuva prejudicaram as plantações em algumas partes do país. Daí a produção diminui e o preço sobe. Mas a expectativa é que logo, logo isso deve melhorar. Em abril termina o El Niño, fenômeno que aquece as águas do Oceano Pacífico e bagunça o clima no Brasil. A previsão é que o tempo fique mais estável e previsível, principalmente no Sudeste e Centro-Oeste. Assim, a produção de hortaliças, legumes e verduras tende a sofrer menos. O bolso agradece. Claro que a gente sempre pode ter outros choques, mas no geral a gente observa uma sazonalidade muito pontual no início do ano e depois um arrefecimento e uma normalidade no preço dos alimentos. Para amenizar o sobe e desce de preços, Patrícia só compra frutas e legumes nos dias de oferta. Costumo ficar, dentro desses produtos que estão um pouco mais em conta, os produtos que geralmente são mais da estação, que geralmente também são um pouco mais em conta, né? E assim a gente vai levando, né? Ô, Silmar, na reportagem ali, um consumidor falou que paga R$4, 5 por 3, 4 folhinhas de alface. Isso aí se ele for na feira, né? Na feira ele compra um pé grande de alface por R$5. Agora, se for no supermercado, ele vai pagar 8 por 3, 4 folhinhas. Essa é a verdade. Enquanto essa consumidora aí, eu acho que tem que correr para onde o preço está bom mesmo, tem que variar, tem que ter um paladar variado, porque se você ficar escravo, por exemplo, de uma única fruta, ou de uma única salada, ou de um único legume, você vai pagar toda a flutuação de preços durante o ano todo. E aí, como brincou aqui o Silmar, porque falaram lá na reportagem, mas aí depois acaba o El Niño, e aí o problema acaba. Aí o Silmar falou, acaba nada, aí vem o Laninha. Sempre tem um problema. Em alguma parte do mundo sempre há algum problema climático, cada vez mais, né? E esse setor de hortifruti grangeiros é muito suscetível a isso.
né? Exatamente. Tanto que Tanto que o tem... que mais impacta na inflação, normalmente, são os legumes, né? Aham. As verduras. Agora, a feira tá cara. Tá. Eu que faço feira, tá puxado. Tem que ir lá pelas 11, assim, a hora que começa a xepa, e aí escolher bem o que você vai levar para ver se não leva coisa que está muito madura para durar a semana inteira. Tem que fazer na xepa. Eu não viu? tenho muita paciência para feira lá, vou direto do supermercado, já pego aquele embalado que é mais caro e não preciso lavar, né? Se o Mário é homem prático, Não precisa estar lavando, eu detesto é um lavar. homem urbano. Vamos falar do arroz. Preço do arroz em casca no mercado interno segue em queda. Segundo pesquisadores, os compradores apontam dificuldades nas vendas para o atacado e para o varejo. O avanço da colheita também influenciou a queda das cotações. Em relação às transações externas, as importações brasileiras do arroz em casca seguiram acima dos embarques nacionais em fevereiro. O comportamento é semelhante ao observado no mesmo período do ano passado. Foram 136 mil toneladas adquiridas. O volume é 31% inferior ao de janeiro, mas 35,4% maior que o de fevereiro do ano passado. Já as exportações somaram 98 mil toneladas e meia, aumento de 17,83%. Com as compras superando as vendas em 38 mil toneladas, o resultado foi o quarto déficit nos últimos 6 meses. Silmar, o arroz que para o consumidor nunca foi um problema, de tempos para cá tem sido problema, hein? Porque tem as variações para alta, depois baixa um pouco, depois... O que aconteceu com o plantio e a comercialização do arroz? Bom, nós tivemos 2, 3 anos aí de preços muito baixos para os produtores, então isso desestimulou bastante a produção, além de fatores climáticos, né, que interferiram bastante no volume produzido, na produtividade, especialmente no sul do país. O que aconteceu? Os produtores desanimados resolveram plantar menos arroz e passar, por exemplo, o produtor que podia, tinha terra disponível para isso, plantar soja em lugar do arroz. Isso aconteceu muito no sul do Rio Grande do Sul, que é o principal celeiro de produção de arroz no país, né? E isso provocou realmente um problema aqui no próprio abastecimento e aconteceu uma virada. A partir de meados do ano passado, os preços do arroz começaram a subir. Sim. Uma alta sequencial aqui que realmente fez com que os preços dessem um salto, literalmente. E aí provocou o efeito inverso. Os produtores voltaram a ser incentivados, voltaram a ser animados, voltaram a aumentar a área de plantio, investir em produtividade, em tecnologia. E o resultado é que nós estamos tendo uma safra maior de arroz esse ano. Só não foi maior ainda porque o clima também não foi perfeito no sul do país. Mas é uma produção bem maior que a do ano passado e aí começa agora o processo inverso, né? Desde janeiro os preços começaram a baixar para o produtor. Pouco a pouco está chegando também no atacado e em seguida no varejo, né? Então o consumidor brasileiro em seguidinha já vai ver preços bem mais competitivos, mais agradáveis no mercado, né, no supermercado, depois daquele susto lá do final do ano passado. Né? Os preços atingiram realmente 35, as alturas. 40, 42. Isso já começou a acontecer. Então agora o processo inverso, né? E o preço tem caído praticamente todos os dias ao nível de produtor, à medida que a colheita se aproxima. Está começando agora fim de fevereiro, a colheita de arroz no Rio Grande do Sul, que é o principal estado produtor. A tendência é cada vez mais entrada de arroz no mercado. E existe nesse momento, inclusive, além da pressão de venda do produtor, existe uma certa retenção de compra por parte do atacado e do próprio varejo, né? Esperando que o preço caia mais ainda. Né? Então é um duplo efeito aqui que força o preço para baixo, assusta o produtor, mas, claro, anima o consumidor, que também é bom. Mas o consumidor, o arroz faz parte do dia a dia, né? Do brasileiro. O feijão nem tanto, né? Mas é que o consumo não tem aumentado, isso preocupa muito os produtores brasileiros. O consumo de arroz brasileiro está estagnado praticamente há uns 5, 6 anos já, ou mais. Estabilizou, consumidor variando aqui com massas, com essas porcarias de embutido, esse negócio outras todo alternativas, né? Porque alternativas, às vezes, não muito saudável, né? Ele não é muito saudável. Na nossa infância, por exemplo, a massa não era muito comum no dia a dia. A lasanha era prato de domingo, né? Era prato de domingo. Hoje, a massa está disponível e o consumo de massa aumenta. Escuta, nós ficamos brincando aqui com a sazonalidade dos hortifruti granjeiros. Eu não acabei ouvindo você para saber se você acha que os preços vão baixar mesmo. Bom, já estão baixos, né? Por exemplo, no caso da soja e do milho, os preços desde o ano passado já atingiram patamares muito baixos, tem certa dificuldade em reagir. Por quê? Porque tem concorrência maior da Argentina, por exemplo, na produção de soja, recuperou sua produção, que teve quebra no ano passado, tem uma produção maior.
Os Estados Unidos estão com a produção maior também esse ano, tanto de milho quanto de soja. E o Brasil, que está entrando com a safra nova agora, está ajudando a derrubar mais os preços ainda, porque a colheita da soja está em pleno andamento. Então está muito difícil a recuperação dos preços da soja. E o milho continua também com preço muito baixo. O que acontece? Isso impacta positivamente no custo de produção de carnes, por exemplo. Carne suína, carne de frango, a ração é a base de soja e milho, então está tornando também essas carnes com potencial de ficar mais baratas também. Por outro lado, tem a carne bovina, por suas próprias razões de mercado específico desse setor, continua com preços muito baixos ainda, né? Por conta dos preços baixos do boi gordo, né? Então a carne bovina tem ficado mais acessível, digamos assim, para quem, claro, tem dinheiro para comprar. A classe média voltou a consumir carne bovina a partir do segundo semestre do ano passado, porque os preços efetivamente se tornaram mais competitivos no supermercado. Então a tendência, por mais algum tempo aqui, é de estabilidade, ou seja, não está se vendo aqui aumento de preço. Já nos hortigranjeiros, você sabe que isso flutua muito de acordo com o clima. E o clima não está muito amigável aqui. Como eu disse antes, né? Você troca o Laninha e entra o El Niño e vice-versa, né? Então só troca o efeito e, claro, o impacto regional. Ou às vezes chove mais no Nordeste, menos no Sul, depois inverte. Só muda de lado. Exatamente. Isso acontece no mundo inteiro. No mundo inteiro. É verdade. Você sabe que, para finalizar, ontem a gente estava falando aí da necessidade de desburocratizar a exploração de lavras, por exemplo, o Brasil tem matéria-prima para fertilizantes, e eu até citei o caso, depois eu acabei me lembrando, porque eu puxei o assunto na hora, citei que nem sempre quem faz a prospecção fica com a exploração. Então, esse é um impasse, que é a garantia de que você vai explorar depois, porque prospectar custa caro. E aí eu me lembrei do caso, que é o caso do petróleo brasileiro. O petróleo é nosso. Os Gimli, lá do Rio de Janeiro, junto com um americano, fizeram toda a prospecção. E aí descobriram o potencial de petróleo aí para puxar nos cavalinhos aí. Só que quando chegaram lá para o Getúlio Vargas e falaram, bom, agora a gente vai explorar, ele falou, não, quem vai explorar agora sou eu, o petróleo é nosso, literalmente, e criou a Petrobras. Assim que nasceu a Petrobras, em 1954, né? 53. Depois os Guiné acabaram ganhando, e o americano ganharam um outro presentinho lá qualquer e ficou tudo certo. Mas eu só puxei esse assunto, porque, para dar continuidade ao nosso de ontem, tem o caso da Petrobras aí. Estourou uma bomba aí agora, em que o presidente da Petrobras disse que veio do Palácio do Planalto, do governo do PT, a ordem de não distribuir dividendo. Deve ter muita gente aí dando murro, soco na mesa e na parede, hein, Silmar? Muita gente perdeu dinheiro porque as ações da Petrobras, só numa tacada, só num dia, caíram mais de 10%, né? Na Bolsa. São bilhões, né? De perdas para investidores, né? Que vinham apostando numa normalidade da precificação dos combustíveis por parte da Petrobras, que aliás não está acontecendo, né? Está sendo muito dosada essa questão de acompanhar o próprio mercado internacional. Os preços do petróleo subiram bastante ultimamente e não tem havido correção dos preços dos combustíveis aqui internamente. E além disso, a questão do balanço, né? Realmente, o governo está deficitário aqui, eu botei a mão no lucro da Petrobras, e não foi o melhor de todos, mas foi um lucro fantástico, né? Não solta o dinheiro aí não, que eu estou precisando, hein? A gente conhece bem essas coisas, como é que são. E o próprio Conselho da Petrobras agora tem uma presença maior do próprio governo, que é acionista majoritário, botou pessoa também lá da área trabalhista, da área dos funcionários da Petrobras, né? E que obedece a ordens, claro, lá do pessoal de Brasília. Tem um advogado aí indicado pelo cara do Prats, né? Sim. Tem. É da turma do Haddad, do ministro Haddad, e o Conselho da Petrobras não gostou muito não da indicação dele, até ironizou, disse assim, entre aspas, agora a Petrobras vai para frente, agora vem aí um entendido no assunto. O fato que o coitado do pequeno investidor que compra ações da Petrobras, né, acreditando que é um belo negócio, acaba perdendo dinheiro, né? São milhares e milhares de pequenos investidores. E o Prats não quis brigar com ninguém, só falou que a ordem veio do Palácio do Planalto, mas disse que isso aí não é ingerência, nem interferência. É só a ordem do patrão. O patrão mandou segurar, eu vou segurar. E pronto. Se eu não me engano, ele era voto de Minerva lá, né? Houve um certo empate na votação. Parece que ele se absteve, não me lembro. Se absteve na votação. Não votou, porque eu acho que se dependesse dele, ele votaria a favor da liberação, né? Eu não concordo, mas o patrão mandou, o que eu posso fazer? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Espera o dia de amanhã quem se acha injustiçado. Silmar, obrigado pela visita aqui mais uma vez. Uma boa quinta-feira para você. Eu que agradeço, Tavinho. Um bom dia. Até amanhã. Até amanhã.